gente, muito boa tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. Esta é a resenha mais bem informada da sua TV. Tem muita dupla Grenal, mas a gente começa girando hoje pela seleção brasileira, que treina pela tarde na Arena do Grêmio. E o meu parceiro Matheus Dávila está na concentração do Brasil. Boa tarde, Matheus. Quais são as novidades por aí? Boa tarde, Cris Bart, boa tarde a todos. Concentração do Brasil muito tranquila nesse momento, pouca movimentação de torcedores. Hoje à tarde será a última oportunidade do técnico Tite fazer os ajustes para o jogo desta quinta-feira na Arena. Partida importante, é quartas de final da Copa América. A definição do Brasil de avançar ou não passará por Porto Alegre. Expectativa de um grande público, Cris, e hoje o técnico Tite faz aquele ajuste final, as últimas decisões para essa decisão aqui na capital gaúcha. E o atacante Everton acaba sendo o grande personagem desse jogo. Na sequência, vamos falar sobre ele também, sobre o time do Brasil, já definido para o jogo de amanhã, Cris Bart. Tá certo, Matheus Dávila. Já a gente aciona o Matheus com mais notícias de seleção brasileira. E o Inter está no interior paulista, em Atibaia, até o fim da semana, se preparando para todas as disputas do segundo semestre. Mês que vem, volta tudo. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o Colorado vai ter um desfalque. O lateral esquerdo Iago se despediu ontem do grupo de jogadores. Ele foi vendido para o Augsburg da Alemanha. E daqui a pouquinho tem mais informações do Inter. Inclusive, vamos ao vivo, direto a Atibaia, onde acontece o treino hoje, mas é já, tá? Aqui nos Donos da Bola. E o Grêmio está treinando em Viamão. E a gente apresenta para você uma entrevista exclusiva com o técnico Renato Portaluppi. Ele criticou bastante o estado do gramado da Arena. Confira só um trechinho do que disse o comandante tricolor. O Brasil joga, vai embora e depois quem joga é o Grêmio. Jogos decisivos, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, com a grama ruim. E você pode participar da nossa resenha, viu? A gente te convoca a entrar aqui nos Donos da Bola, mandando seu vídeo para o nosso WhatsApp. Preste atenção, mande seu vídeo para 51 992 24 12 20. A gente tá louco para receber a sua notificação. E você também pode participar aqui dos Donos da Bola pelo nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, porque tem enquete rolando. E olha só a enquete de hoje, nós queremos a sua participação. A dupla Grenal deve protagonizar alguma disputa no segundo semestre? Deve priorizar, alguma disputa no segundo semestre? Sim, mas só as Copas. Sim, mas só o Brasileirão? Ou a alternativa C, não deve priorizar nenhuma das competições, tem que ir as ganha para tudo, hein? O que você acha? As Copas, o Brasileirão ou não priorizar nenhuma? Hein? A gente quer a sua participação e no programa de hoje ainda a gente vai comunicar vocês a resposta mais marcada ali pelos nossos internautas. E agora vamos até Atibaia. É Atibaia onde está concentrado o Internacional. Quem está lá é o repórter Rafael Esgrilles. E a gente quer saber como é que está essa preparação do Inter. O Inter que está em Atibaia, está aqui, Está aqui o Rafael no nosso Skype. O Inter está em Atibaia e volta com tudo depois, na próxima semana, o Rafael, porque tem muita disputa aí pela frente, é bastante trabalho para essa equipe colorada. Como é que são as coisas aí? Boa tarde. Tudo bem, Cris? Excelente tarde para você, para o amigo ligado aqui nos Donos da Bola. Falamos aqui da prazível cidade de Atibaia, que fica a 60 quilômetros da capital paulista, num resort muito bonito, onde o Internacional, no ano passado, também fez uma intertemporada importante para vários jogadores. E daqui para frente são jogos decisivos, Cris? Jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, Nacional de Montevidéu pela Libertadores e também a sequência no Campeonato Brasileiro. O time está desde domingo aqui e vai até o próximo sábado. Tem 2 jogos treinos pela frente.
contra a equipe do Pouso Alegre, time que disputa a segunda divisão do futebol mineiro na próxima sexta-feira pela manhã, e no sábado, antes do retorno a Porto Alegre, terá um jogo contra o Atibaia, time que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, equivalente à segunda divisão. Ontem, primeiro treinamento com esboço de time titular. Não é a ideia final do técnico Odair Hellmann. Como o treinador não poderá contar neste jogo contra o Palmeiras com o Emerson Santos, que pertence ao time aqui de São Paulo, a multa, caso o Odair Hellmann utilize esse jogador, é de R$1 milhão. Então, como está fora de cogitação, o Rodrigo Moledo segue fazendo um tratamento, treinando a parte de uma lesão muscular na coxa direita. Ele testou o Roberto ao lado do Cuesta no sistema defensivo. Colocou o Wendel na lateral esquerda com a saída do Iago, né? Pelo menos em uma conversa informal com o treinador colorado. A ideia dele é o Wendel como titular. O plano B seria o Zeca improvisado aí na lateral esquerda. E um plano C seria do Patrick, e um plano D, os outros garotos, como o Eric e o Leonardo Borges, né, que concederam entrevista coletiva agora há pouco aqui neste resort em Atibaia. E conversamos ontem com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, esclareceu alguns pontos importantes, dizendo que nesta janela o time não vai ao mercado para contratar um lateral esquerdo, descartou as possíveis voltas de Tyson e Arangues, valorizados em seus respectivos clubes, mas em entrevista a alguns companheiros aqui em Atibaia, ele deixou bem claro que o time está no mercado para uma contratação de impacto, um jogador que venha para a camisa e deve vir ou do leste europeu, ou até mesmo do mercado asiático ou da América do Sul. Não falou em posição, não falou em nomes, mas o time se articula no mercado para trazer este jogador. Tanto que ontem à tarde ele deixou a concentração aqui em Atibaia, voltou a Porto Alegre, pois tinha uma reunião com o Roberto Melo. Veremos cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, aprazível Atibaia para você, Cris. Querido Rafael, obrigada. Aprazível mesmo, dia lindo em Atibaia. E agora eu vou até a nossa redação, porque lá está... Será que ele está lá? Taigor Janke? Cadê você? Tá aí. Taigor, vamos falar sobre essa saída do Iago, do time do Inter, hein? Vamos sim, Cris. Primeiro, muito boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Donos da Bola. O Rafael Esgriles falava também sobre a situação envolvendo a lateral esquerda do Internacional. Com a saída de Iago, existem outras possibilidades que estão sendo trabalhadas, o Wendel, também o Eric, que está subindo da base para o time principal. Mas o Inter conseguiu um dos seus objetivos, que era repassar o Iago para ter um pouco mais de fluxo financeiro, um fluxo de caixa para trabalhar daqui da frente. O Iago é um jogador jovem que interessava ao mercado europeu já há algum tempo e foi vendido por 44 milhões de reais para o Augsburg, time da Alemanha, da Bundesliga, principal liga de futebol lá na Alemanha. Ontem, inclusive, o Iago esteve em Atibaia, onde ele participou junto com o grupo de uma espécie de confraternização ali, abraçou o Odair Hellmann, abraçou também os demais jogadores, se despediu do grupo do Internacional oficialmente, já que a negociação dele havia acontecido em um momento em que o Inter estava de folga, então ele não tinha tido ainda esta oportunidade de se despedir dos jogadores. Ontem essa oportunidade aconteceu, o Iago foi muito bem recebido, muito bem querido pelo grupo, todo mundo desejou muita sorte para ele. O Wendel, que também a partir de agora deve ser o novo titular com a saída do Iago, ele falou um pouco sobre essa situação e também projetando um pouco o futuro do Inter agora, com 3 competições a partir da volta da parada da Copa América. Essa questão de titularidade ou reserva, a gente sabe que no nosso grupo a gente não trabalha assim, né? A gente trabalha com um grupo. Claro que agora com a saída do Iago, a gente sabe que vai ter mais oportunidades, né? Aproveitar elas da melhor maneira possível. Mas como você falou, vai ter um calendário cheio, né? Voltando contra o Palmeiras, depois já tem Atlético, Palmeiras de novo, Grenal, Libertadores, então vai precisar de todo mundo, né? Dificilmente uma equipe só vai jogar todas essas partidas. Então a gente tem que se preparar bem nesse período aí, porque com certeza a gente vai precisar de todo mundo.
fala do Wendel, que para muitos torcedores já devia ser o titular do Internacional há algum tempo e agora tem essa oportunidade caindo no seu colo a partir da saída do Iago para o futebol alemão. E se o Iago saiu, Cris, o Inter não quer deixar que o volante Edenilson também saia. O jogador, que é um dos mais importantes do elenco do Internacional, recebeu mais uma vez uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita, clube que está aí tentando levar o Edenilson para o futebol árabe. Essa proposta novamente foi recusada pelo Inter. O clube considera Edenilson uma das principais peças do time para o restante da temporada. O Inter tem o objetivo de conquistar pelo menos um título destes 3 que está disputando no segundo semestre, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América, e por isso não quer se desfazer do jogador. Ele vem sendo monitorado pelo time árabe já há algum tempo e ele tem contrato com o Inter até junho de 2021. E a direção colorada, que não tem dinheiro para grandes investidas no mercado, entende que manter o atual grupo e principalmente manter essas peças fundamentais, como é o Edenilson, é vital para o bom desempenho no segundo semestre desse ano, Cris. Tá certo, Taigor. Não vai embora, tá? Beleza, fico Fica aqui. aí, daqui a pouco eu posso te acionar a qualquer momento. E agora nós vamos conferir o quê? A rede social dos nossos jogadores. Solta aí os stories da bola. No Inter, quem se despediu foi o lateral esquerdo Iago. Está indo para o futebol da Alemanha, mas resolveu dar adeus aos companheiros de time. Cortez se declarou para a amada. Eu adoro esse casal, gente. E olha só, Pedro Jeromel resolveu mostrar que o Grêmio tá pegando pesado no trabalho. Léo Moura também, work hard. Matheus Henrique e Pepe é treino e resenha, tudo ao mesmo tempo. E olha que amor, o filhinho do Felipe Viseu, gente, é muito fofinho. E Nico Lopes mostrando que tá bom nesse agachamento, hein? Quero ver você em casa fazer, viu? Vamos se movimentar? Para aquele agachamento ali tá puxado, né? Bom, mas, Taigor, eu falei, né, eu prometi, promessa dada, promessa cumprida, te chamei de novo, tá aí, ó. É isso aí. Tá aqui, eu e tu de novo, porque agora o assunto é Grêmio. E o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista exclusiva à ESPN Brasil e... Tu, Taigor, tem mais detalhes dessa entrevista, que o Renato até criticou o gramado da Arena, é isso? Exatamente, Cris. Esse tema que tem sido alvo de muita polêmica ao longo da Copa América já vinha sido tema de debate do técnico Renato Portaluppi há algum tempo, desde o ano passado, quando o Grêmio teve uma sequência de jogos, inclusive alguns shows aconteceram na Arena do Grêmio, e isso acabou atrapalhando um pouco o gramado, e o gramado muito criticado pelo técnico Renato Portaluppi. Naquela altura, a partir do momento que o Renato criticou, se resolveu a questão do gramado. Agora ele foi questionado a respeito da condição do gramado para o jogo do Brasil de amanhã, e a gente ouve o técnico Renato Portaluppi. Quando eu gritava sozinho, porque era o Renato que estava gritando sozinho, né? Agora é o Brasil todo, e o Brasil vai jogar novamente ali. O gramado não se encontra, infelizmente, nas melhores condições. O Brasil joga, vai embora, e depois quem joga é o Grêmio. Jogos decisivos, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, com a grama ruim. Eu já gritei o suficiente, já não é mais problema meu. Pois é, o Grêmio segue treinando, mas, porém, não em Atibaia, não em São Paulo, pertinho da gente, aqui em Viamão. O tricolor vai acelerando a sua preparação, de olho na volta do futebol. Gente, acabaram as férias. Férias? Que férias? Férias eu não tive férias não, né? Mas eu cheguei terça-feira. Tive 5 dias, mas deu para descansar. E agora é pensamento total, né, aqui no Grêmio. A gente sabe que o próximo mês agora é bem decisivo para a gente e a gente tem totais condições de ir até o final do ano disputando todas as competições. O Matheus Henrique foi campeão do torneio de Toulon Sub-23, na França. Um bom motivo para ter menos tempo de repouso. Repouso. Palavra que agora não vai ter significado nenhum para os gremistas. O tricolor acelera a sua preparação para voltar aos jogos oficiais. Se você for ver, a gente só tem férias no final do ano, né? Essa folga do meio do ano teve por conta da Copa América. Então a gente já está acostumado a trabalhar o ano inteiro e descansar no final do ano. Então, como eu falei, foram 5 dias para mim, deu para descansar muito bem com a família. E como eu falei, agora é voltar e pensamento total no Grêmio. Outro sem férias é o Everton, que segue na ativa na seleção brasileira. Amanhã tem mais um jogo para o Cebolinha com a camisa amarela. Jogo, aliás, que os jogadores do Grêmio pediram liberação para assistirem na Arena. E a gente está aqui na torcida por ele, né? Eu tenho certeza que
no final do ano ele vai comemorar as férias dele com o título pela seleção e pelo Grêmio. Mas é bom falar de time também. O Meia Montoya se reapresentou em Viamão, mas não vai ficar. Está acertando sua ida para o Racing da Argentina depois de uma passagem de pouco brilho no tricolor. Apenas 2 gols marcados. Já Rodrigues, que se lesionou na última partida do Grêmio antes da pausa na Copa América, voltou aos trabalhos. Aos pouquinhos, tudo vai ficando nos trinques, porque os mata-matas estão vindo aí. E eu tenho certeza que a gente vai se preparar muito bem, porque o nosso grupo gosta de jogo assim, gosta desse tipo de competição e a gente vai chegar. É esperar para ver. Em Viamão, o Grêmio treinou esta manhã, né, Taigor? Quais são as informações, as últimas desse treino do Grêmio hoje? Exatamente, Cris. E vocês viram aí na imagem, na matéria do Matheus Schenck, o pessoal correndo, o pessoal fazendo atividade física. E essa, até em certo tom de brincadeira, é a principal reclamação dos jogadores do Grêmio. Não querem mais saber de trabalho físico. Chega, hoje pela manhã, mais uma vez, pelo segundo dia consecutivo. Os jogadores fizeram um trabalho junto com o preparador físico, apenas os goleiros ali trabalhando com bola, mas o jogador quer bola, quer treinar com bola, quer começar a trabalhar o time para essa sequência que o Grêmio tem a partir da volta da Copa América. Joga na Arena do Grêmio no dia 10 de julho contra o Bahia. O pessoal quer parar de fazer atividade física e quer voltar a treinar com bola, Cris. Ai, meu Deus do céu. Mas tem que, né? Tem que retomar ali, porque até o Matheus Henrique falou, não teve férias, mas alguns atletas a gente acompanhou pelos stories, que nós stalkeamos, viajaram e tudo, curtiram, né, Taigor? Exatamente, o pessoal curtiu um pouco as férias aí, só que agora acabou essas férias, né? Acabou uma mata aí, como falou o Matheus Schenck. O pessoal tá trabalhando físico, suando bastante. Mais informações, Taigor? Hoje teve uma nota triste, né, Cris, para todo torcedor gremista. O Jurandir, ponta esquerda, que jogou no Grêmio entre 1978 e 1981, e um dos responsáveis pelo título gaúcho de 79, ele faleceu hoje pela manhã. Ele ficou conhecido como um homem que parou o Falcão na decisão daquele campeonato estadual de 1979. O Jurandir, ele tinha 67 anos, lutava contra um câncer no fígado e, enfim, veio a falecer hoje. Uma notícia triste aí para todo torcedor gremista. Tá certo. Infelizmente, nossos sentimentos aí aos familiares. E além de Matheus Henrique, quem também falou com a imprensa foi o atacante PP, que comentou sobre a participação de Everton na Copa América. Confira só. A gente sabe que substituir um cara como o Everton, que é nível de seleção brasileira, é muito difícil, né? Mas eu venho buscando trabalhar bastante, aproveitar essa pré-temporada aqui para me dedicar cada vez mais ainda nos treinos, para que se eu tiver a oportunidade eu poder aproveitar da melhor maneira. Essa pré-temporada é fundamental, né? Para a gente aperfeiçoar cada vez mais nossa parte física, melhorar uns aspectos que a gente está errando um pouco nas competições, então acho que isso é muito importante para a gente. A gente vai buscar trabalhar cada vez mais forte para a gente poder encarar esse jogo bem melhor. Olha só, falando em ativo, quem está na ativa é Matheus Dávila. Ele está lá na concentração da seleção brasileira e traz mais informações agora para a gente do Brasil, que enfrenta amanhã o Paraguai na Arena do Grêmio. Fala daí, Dávila. Paraguai, Cris Bart, que é um adversário perigoso, pelo menos no histórico. Eliminou recentemente 2 vezes a seleção brasileira dentro da Copa América. Por isso, o técnico Tite, os jogadores estão pregando muita cautela, muito cuidado para esse compromisso de amanhã na Arena, justamente para que uma nova eliminação para o Paraguai, que nessa edição da Copa América não venceu, venha acontecer mais uma vez. Então, todo cuidado é pouco. Hoje, o técnico Tite comanda o último treinamento. Será mais uma oportunidade de observarmos Fernandinho. O trabalho será com portões fechados na maior parte do tempo. Fica esse registro. Ocorrerá no CT Presidente Luiz Carvalho, o centro de treinamentos do Grêmio. Mas o Fernandinho, ele vem trabalhando normalmente durante a semana. Teve um problema no joelho, uma pancada no duelo contra o Peru. E a expectativa é que ele seja confirmado como substituto de Casemiro, que é o titular da posição, mas está suspenso por acúmulo de cartões amarelos no torneio. Fernandinho, que foi taxado como um dos principais responsáveis por conta da eliminação brasileira na Copa do Mundo, e o grupo tem apoiado muito ele, quer tirar esse rótulo do Fernandinho, e o jogo de amanhã é muito importante para isso, pelo menos essa é uma avaliação geral. Cris Bart, eu quero falar sobre ingressos, porque a estimativa é de um grande público na Arena, mais de 42 mil torcedores, e o Brasil está se preparando para esse jogo, como conferiu ontem o repórter Gabriel Correa.
A segunda atividade da seleção brasileira em solo gaúcho foi com portões fechados. Depois da vitória sobre o Peru, o foco é manter o mesmo nível de atuação para o duelo das quartas de final da Copa América. Esse terceiro jogo contra o Peru, com certeza é o que a gente quer. É a partir daí que a gente quer evoluir, quer continuar do jeito que foi esse jogo. Um dos motivos para a vitória na última partida, segundo os próprios jogadores, foi a qualidade do gramado. Algo que ainda é uma incógnita para a seleção brasileira, que não atuou em Porto Alegre ainda. Esse terceiro jogo nosso contra o Peru foi o melhor gramado que jogamos até agora aqui no Brasil. Apesar da atividade fechada aqui no CT do Grêmio, o técnico Tite não deixa dúvidas. Fernandinho será o titular no lugar de Casemiro suspenso para o duelo contra o Paraguai, nas quartas de final da Copa América. O Fernandinho acho que já provou bastante coisa aí, fez uma grande temporada esse ano, foi campeão. O substituto está definido e a seleção brasileira será praticamente a mesma que venceu o Peru na última rodada da fase de grupos da Copa América. O técnico Tite, que ainda comanda mais um treino antes do duelo contra o Paraguai, para não ter surpresas e seguir na luta pelo seu primeiro título pela seleção canarinha. Já o adversário do Brasil chegou ontem a Porto Alegre e vem disposto a ser, sabe o quê? A zebra. Discreta, assim como a sua campanha na Copa América até aqui. Foi como a seleção paraguaia chegou a Porto Alegre na noite de ontem, para se preparar para o duelo de quinta contra o Brasil. Os paraguaios contam muito com Gatito Fernandes. O goleiro foi escolhido o melhor em campo nas 3 partidas até aqui. Meu sonho sempre foi jogar na seleção paraguaia. Meu sonho sempre foi jogar na seleção paraguaia. Agora estou tendo a oportunidade na seleção. Pessoalmente, quero me afirmar no lugar que estou e espero que consiga. E desta maneira, sei que todos os meus companheiros também pensam. Todos desta geração querem se afirmar na seleção, conquistando metas, objetivos com a seleção. Logrando objetivos com a seleção. E olha que os guaranis não ganharam de ninguém ainda. 3 jogos, 2 empates contra Catar e Argentina e ainda uma derrota para a Colômbia na rodada decisiva. Mesmo assim, os resultados paralelos ajudaram e os paraguaios seguem vivos. Com o sonho de repetir em 2011 e 2015, quando eliminaram o Brasil nas quartas de final. E com Gatito inspirado, o Paraguai acredita na zebra. É bom que a nossa seleção esteja ligada. E a gente dá um tempinho de Copa América, porque agora eu tenho um recadinho para você. Pode esquecer tudo que você já ouviu falar sobre Planos Família. Chegou o Team Black Família. É muita diversão em um só plano. E sabe por quê? Porque ele é o único com a assinatura Netflix inclusa. Já pensou? Filmes e séries que não acabam mais? Ainda tem o Team Music by Deezer, com milhões de músicas para você e sua família montarem playlists do jeito que cada um quiser. E para a família que quer ficar por dentro de tudo, Team Banca Virtual, com centenas de jornais e revistas na íntegra no seu smartphone. Tudo isso e muito mais a partir de R$ 89,99 por pessoa. Total de R$ 269,99 para até 3 pessoas. Vale a pena vir para o Team Black Família com assinatura Netflix inclusa no plano. Coloque já um mundo de diversão no seu smartphone. Passe na loja Team mais próxima aqui em Porto Alegre. Tem sempre uma bem pertinho de você e vem ser Team Black Família. Team, a evolução não para. E a gente segue aqui com os donos da bola, por quê? Porque tem mais stories. Olha só agora o que aprontou os craques da seleção brasileira, da seleção uruguaia. Roda aí. Ai, olha que cena linda, o garotinho lá no Rio de Janeiro, torcedor do Fluminense, se declarando por Cavani, o astro da seleção uruguaia. Tá aí o Cavani recebendo carinho dos fãs no Brasil inteiro
dessa vez no Rio. E olha só, presenteou o garotinho com uma camiseta de treino. Tá aí, ó, pra alegria da garotada, distribuiu muitos autógrafos. É uma estrela. E aí, Dani Alves, que está em Porto Alegre com a seleção brasileira, é o nosso capitão, esteve na Arena do Grêmio e recebeu de Alberto Guerra uma camiseta, número 13, de Dani Alves. Será que ele vai ser um reforço na lateral do Grêmio, hein? Bom, mas o Dani Alves presenteou o Alberto Guerra com uma camiseta do Neymar. Não entendi. E o Guerreiro dando aquela motivação para os companheiros de seleção peruana. Afinal, eles têm a pedreira do Uruguai pela frente no fim de semana. Já já a turma do Toque de Bola estará aqui no estúdio dos Donos da Bola para um debate, aquele debate que você respeita. Mas antes, quero falar para você não esquecer de votar na nossa enquete lá no Twitter. Vamos ver, olha só, está lá disponível para os nossos internautas no @DonosDaBolaRS. A dupla Grenal deve priorizar alguma disputa no segundo semestre? Alternativa A, sim, mas só as Copas. Alternativa B, sim, mas só o Brasileirão. Ou alternativa C, não deve priorizar nenhuma competição, tem que ir, ó, as ganha em todas, tá? Daqui a pouquinho o resultado, daqui a pouquinho também a turma do Toque, não sai daí, a gente volta já já. Estamos de volta com os Donos da Bola na TV, Toque de Bola na rádio e na TV agora. Quem tá aqui do meu lado? Meu parceiro Gabriel Correia. E aqui também César Cidade Dias. Paulete, Claudião, e aí? Vamos falar de seleção brasileira, hein? Vamos, seleção brasileira joga na quinta, né, Cris? E o debate estava bem quente lá, porque a gente está falando justamente sobre o substituto do Casemiro, que vai ser o Fernandinho. Uns gostam, outros não. O César defende o Casemiro. Contribuição do Casemiro é simples. Eu já falo sempre pro Paulete, meu querido amigo. Não perdeu com a camisa da seleção brasileira ainda. Quando substituíram Casemiro por Fernandinho, curiosamente, nas duas últimas Copas do Mundo aconteceu esse fenômeno, em razão dos cartões do Casemiro, que tem que marcar por ele e pelos outros. 7-1, entrou Fernandinho, saiu Casemiro. Não, 7-1 ele não estava. Não estava, mas entrou o Fernandinho. Não, mas já que ele é criminoso, já vamos botar a organização tudo. Vamos acusar de tudo que é jeito. Contra a Bélgica, quem é que saiu? Casemiro. Quem é que entrou? Fernandinho. Dentro desse raciocínio... Estou com medo do jogo. Dentro desse raciocínio, César Estou com entende que a medo do seleção jogo. brasileira, os senhores e senhoras, César entende que, por esse raciocínio lógico dele, entre aspas, que o Fernandinho vai fazer o Brasil perder para o Paraguai. Não foi isso que eu disse. Aí a casa cai. Até porque o Brasil só ganha quando ele joga. O Brasil não vai perder para o Paraguai. O Brasil não vai perder. O Brasil pode perder para duas seleções. Só duas seleções podem ganhar do Brasil. Uma seleção, a seleção da Argentina, pelo classicismo que a Argentina merece, pelo respeito que ela merece. O Paraguai, todos os crimes da década, o Paraguai já cometeu. Quer dizer que o Paraguai já ganhou da seleção brasileira? Ganhou nos pênaltis em 2011 e em 2015. Duas vezes? Tu acha que a Colômbia não pode ganhar? Eu acho que a Colômbia pode ganhar do Brasil. E o Uruguai não? Talvez o Uruguai coloque nessa lista. lista. Já tem 3. Então são 3. Paraguai não vai ganhar do Brasil, a Venezuela não vai ganhar da Argentina, o Peru não vai ganhar do Uruguai. Mãe Diná foi convidada para o programa, então, pra que eu não sabia. Pra que joga? Não, Mãe Diná foi convidada. Mãe Diná veio. Podia não jogar daí, a Mãe então Diná já esqueceu, dá a taça. A Mãe Diná esqueceu a peruca. Não se despreocupe. Não se despreocupe que até o final do programa eu arrumo uma para ele. Gabriel, sabe que dentro dessa linha aí do César, essa ironia que ele faz, né? Não é ironia, eu aceito a ironia. Isso é a realidade do futebol. Se eu fosse o Tite, o Fernandinho também não estaria lá. Eu teria o Dourado lá. Ou o Felipe Melo, para manter a mesma linha do perfil do Casemiro. Convocaria o Dourado. O Dourado. Vocês falam do Dourado como se ele fosse um jogador inexpressivo. Não, eu não falo. Eu acho ele importantíssimo. Eu acho que também. Vocês são meio traíra, vocês aí. Vocês é ampla, é muita gente. Eu sou fã do Dourado, acho ele um tremendo volante. Eu também. O César tem razão quando diz, o Cláudio também faz análise tática. O César, se ele fosse bom, ele estaria na Europa. Eu concordo. Não é que ele fosse bom. Isso é um bom critério. Se ele fosse tão bom, não é bom. Bom ele é titular. Tá bom é o Fernandinho, então. Não, o Fernandinho é muito mais jogador que ele. O Fernandinho joga no time do Guardiola. O Fernandinho é um dos jogadores mais bem remunerados do mundo.
Por que o Guardiola não veio buscar o Dourado? Porque ele tinha o Fernandinho. Não, porque o Dourado joga menos que o Fernandinho, senão tinha busca... É aquela história. O Cuesta tinha que estar jogando. Curiosamente, o Cuesta tem 30 anos e nunca jogou. Mas agora, porque é do Internacional, tem que jogar. Aí a gente fala, o Jeromel, e eu não estou falando do Inter, não é? Mas o momento no futebol vale muito. O Jeromel que vale tem que jogar na seleção. Com base no quê? Futebol é momento, César. O momento desses caras são melhores do que os que estão lá. Porque a gente não vê, Claudio. Como que isso não é coisa vê? De bairrista. Que bairrista se tem uma isso tal de uma televisão? Não, esse momento vale. Não, inventaram uma tal de televisão que te permite acompanhar os jogos da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, da França, tudo. A gente vê os caras jogar. E o momento atual desses jogadores que estão aqui no Grêmio e no Inter é um momento melhor. Kahneman e Cuesta não estar na seleção da Argentina como quartos zagueiros é uma Quem é o quarto zagueiro da Argentina? Não, mas é que o Kahneman é por o quarto lesão, zagueiro da né? Argentina. Quem é? O Kahneman estaria lá. O Otamendi está jogando ali. Tu acha que o momento do Otamendi no clube dele é ruim? É ruim? É ruim, só toma gol em cima dele. O clube dele ganhou o campeonato inglês com 25. Mas ganhou pelo time, não por ele. Deixa eu fazer uma pergunta, perto de momento. O Luan está num mau momento, certo? Não dá nem para dizer que ele tem um momento. O Coutinho está num bom momento no clube dele? Não. Na seleção Coutinho tá bem, é titular né? da seleção Mas brasileira. Na seleção ele tá bem, né? Bem? Bem aonde? Tá bem? Não faz nada. Bem não significa excelente, né? Não faz nada, não faz nada. Eu sempre convocaria o Luan e não convocaria o Coutinho, pelo histórico. Não, o problema do... Aí é histórico, não é pelo momento. histórico, tem que colocar o Coutinho, momento eu não levaria nenhum dos dois. O momento do Luan não é bom. E tu dizes que o do Coutinho não é bom no clube dele. Não é bom, tanto que está com saída prevista. É isso aí, é isso que eu digo. Na seleção, ele nos últimos jogos, ele teve um crescimento acentuado. Até então, a produção não era aquela que se esperava. Quando a gente bota o enfrentamento de seleções, principalmente aqui as sul-americanas, a gente vê a mesma distorção técnica que a gente vê quando coloca, por exemplo, enfrentamentos de Grêmio e Juventude, de Inter e Paysandu. Pode acontecer? Pode. Claro. Futebol aceita que aconteça. Mas a chance... O Peru pode ganhar do Uruguai? Pode. Mas jogo é jogo. Mas é 70-30. Vem cá, mas pai. É 99-1 eu tenho chance. Isso. 99-1. 99-1 eu tenho chance. Por isso é que essa possibilidade não existe. Tu acha que o Peru poderia ganhar do Uruguai? Mas claro, gente, não existe jogo jogado, nunca existiu. É isso, exatamente. Não sou eu que estou dizendo isso, é a vida também. É a vida que o César fala. diz, isso é o futebol. Ok, mas a vida também nos mostra que crimes acontecem, né, Claudião? Todo dia. Então. Todo dia, principalmente quando nós estamos empolgados, com muita luta, com muito comprometimento, com todo. Olha só, a gente fez uma enquete lá no @donosdabolaRS no nosso Twitter e a pergunta era, a dupla Grenal deve priorizar alguma disputa no segundo semestre? E 69% dos internautas disseram sim, mas só as Copas. Copa do Brasil e Copa Libertadores. Eu não concordo. Mas é que desgarrar o brasileiro, eu acho que desgarrar o Campeonato Brasileiro do Palmeiras é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. A diferença é que um é campeonato e os outros dois são torneios. Por isso que eu digo, é mais curto, dá para ganhar. Então dá para administrar os três, pessoal. Não tem, cara. Os três um time grande, do tamanho de Inter e tamanho de Grêmio, ele tem que administrar, ele tem elenco para isso. Claudião. Tem estrutura para isso. Claudião, você é tão dinâmico, tão dinâmico. Basta jogo para mudar tudo. Basta um jogo perdido, o Grêmio, por exemplo, faz o jogo. Pega aí, vamos pegar o exemplo do Grêmio do Inter para a gente não ficar aqui parecendo que a gente está defendendo alguma bandeira. O Inter joga contra o Palmeiras no mesmo dia que o Grêmio joga contra o Bahia. Isso, Palmeiras e Bahia. O Inter toma 4-0 do Palmeiras e o Grêmio perde do Bahia aqui. Acabou a prioridade. Tudo que a gente disser aqui termina. Estou dizendo, porque é um torneio de mata-mata, que tu joga sempre, como todo mundo fez a vida inteira, com o regulamento debaixo do braço, não é um campeonato. Olha só, vamos abrir para a nossa audiência? Ouve essa, Paulette. Cavani é um cavalo cansado, só bola aérea. Soares só existe por causa do Messi. Sinceramente, o time do Inter é bem melhor que a seleção do Peru. Do Peru, do Uruguai. Não, falou do Peru. Quem é o Sim, mas esses caras jogam no Uruguai. Não, sim, ele falou mal dos uruguaios, mas disse que a seleção peruana ainda é pior que ele fez um mix. Ele fez um falou mix, mal de todo mundo. Ele é parecido contigo. Isso aí é uma piada ou ele está falando sério? Olha, não sei. Quem é que mandou? Imagino que o... peraí. Achar o cara vai ser um terror. Achar o cara vai ser um terror. A nossa interatividade é que... Vamos dizer assim, ele tem um gosto meio excêntrico do futebol, né? Não gostar do Soares e do Cavani.
Soares e Cavani são 2 jogadores muito bons. A maior curiosidade dos dois é que eles nasceram no mesmo ano, na mesma cidade, que não é Montevidéu, num país que tem 3 milhões de habitantes. Que é em Salto. Eles são de Salto. Isso. Cris, já que o César deu os resultados dos jogos, pede para ele avisar a Conmebol quem será o campeão para a entrega da taça. Abraços, Denis Pensky. O Brasil vai ser o campeão, pode entregar a taça. O Brasil precisa muito desse título, o Brasil joga dentro da sua casa e a tendência é que o Brasil ganhe a Copa América. Só o Brasil precisa muito desse título. Vocês acham que o Tite corre risco? O Messi precisa tanto quanto o Brasil. O Uruguai também. Acho que o Messi, não, o Uruguai não tanto. Eu acho que o Messi é quem mais precisa tanto quanto o Brasil. E o Tite corre risco se ele não ganhar? Acho que não. Eu acho que não corre risco nenhum. Não. Eu acho que a pressão da torcida vai ser grande, na verdade. Não, o Tite não corre risco. A torcida nunca tirou o treinador de uma seleção. O que tira é o contexto interno lá perto. São os abutres da volta. E os abutres da volta estão todos interligados hoje na proteção, como já foi anunciado pelo próprio presidente da CBF, que disse, independente do resultado, nada muda no planejamento. Eu já ouvi de um monte de gente que o treinador não é que mudou as coisas, não são mais como era antes. O Tite sequer merece sair. Eu acho que o Tite está adotando uma postura, e vocês já viram aqui, eu critico muito o Tite em determinados pontos, sobretudo nessa maneira de se comunicar. Eu acho que o Tite está errando e acho que o Tite passou a maneira de se comunicar para dentro do trabalho tático dele, e isso é uma coisa que eu não gosto, só que o Tite faz, em média, um trabalho bom, trabalho de renovação. Eu ainda acho o Filipão o melhor treinador do Brasil. Mas o Filipão não tem condição. Eu acho. O Filipão tomou 7, aquele se eu fosse da CBF, seria o Filipão o treinador. E o segundo é o Tite. Então, nesse teu critério que o Filipão tomou 7, então acho que o Tite está bem. Você sabe, ele é um grande E o Mano Menezes? Não, só quero... Acho que está atrás desses dois aí. Cris, desculpa, só com relação ao Filipão. Eu não acho que isso seja o fim do mundo. Eu estou dizendo que o contexto esportivo tem o 7-1 como a maior tragédia da história do futebol brasileiro. E isso inviabiliza a possibilidade do Filipão ir. Eu acho o Filipão um dos maiores treinadores do Brasil, eu não tenho dúvida, e gosto pessoalmente muito dele. Eu estou dizendo que aquele resultado inviabiliza qualquer possibilidade do Filipão ser treinador do Brasil. Aquela tragédia, ela acabou apagando a de 50, que era a marca da tragédia até então. São as 2 maiores tragédias da história. Tu perde 2-1 quando era para ser 10-2 para ti? As duas maiores tragédias do futebol brasileiro. E até uma simbologia, né? Nas 2 Copas realizadas no país, as 2 maiores tragédias do futebol Até porque a pressão é outra, né, César? Onde é que vocês acham? Estando numa Copa jogando no teu país, a pressão é muito maior do que jogando fora dele. Onde é que vocês acham que o Paraguai pode ganhar do Brasil, hein? Eu tava olhando, outro dia passou um videotape de um jogo do Paraguai. Eu fiquei olhando, o centroavante do Paraguai ele pode jogar comigo e com o Alex Bagé na segunda-feira. Ele deve pesar uns 140 quilos. E ele engordou muito, porque aqui no Paraguai ele não era assim. Ele não engordou, ele ficou fortalecido muscular, rapaz. Foi um trabalho especial para deixar o cara forte. Eu acho que mas o titular vai ser outro, provavelmente vai ser o Oscar Cardoso, o do Libertar. Se o Cardoso, não vai ser o Federico Santana. O Cardoso não jogou naquele jogo porque estava machucado. Bom, boa. Isso aí, essa é a pergunta que eu faço. Mas o Cardoso é do tamanho dele, tão forte quanto ele. Não, mas é bem mais jovem, né? Quem? Não é mais jovem que ele. O Cardoso é mais velho do que o Santander. O Cardoso é o mais velho de todos. Não tem chance nenhuma do Paraguai ganhar. Quem é que vai fazer gol no Brasil? No máximo um contra-ataque com o Almiron. Não, é porque eles se defendem muito bem, mas tu tem que saber quem é que vai ganhar o jogo por eles. O Almiron é o único jogador que tem. O Almiron eu vi jogar. Mas aí é contra-ataque. Tem o Luiz Gonçalves, que está no Santos, que quando entrou no jogo já é o titular, jogou bem. Futebol não dá para dizer que nada pode acontecer. Pode sim, jogo é jogo. Eu sei que pode, jogo é jogo. Mas olha aqui, ó. Eu vou apostar lá nos bet, aquele que tu aposta lá. Eu vou apostar fácil. Eu não brinco com essas coisas aí. Perdeu meu dinheiro. Eu vou apostar. Na sexta a gente volta a falar sobre esse assunto. Aí eles vão dizer, claro, porque o Brasil era favorito. Porque, claro, o Brasil é favorito. Mas quando é que ele não é favorito? Sempre. Ô, Claudião, sempre existem lógicas esportivas. O esporte, felizmente, ele tem esse ponto de interrogação que permite até que a gente encha espaços em programas de debate. Mas existem algumas lógicas, e essa é uma lógica definitiva. A tua lógica no futebol quer dizer aquilo que a vida inteira, desde que o futebol foi criado, se diz que o futebol não tem lógica. O Cris, sabe que o César, ele
ele fala algumas coisas. O que tu acha do fator local no futebol? Eu te pergunto porque tu é uma pessoa que não está no dia a dia conosco, que o César acha que é fundamental o fator local. Eu não sei se fundamental, mas é muito importante. Por isso tu acha que o Brasil é favorito sempre? Aqui eu achava o Brasil, por exemplo, favorito, tomou 7 da Alemanha. É muito importante. Mas o Brasil não ganhou. O Brasil tem 5 conquistas em Copa do Mundo e não ganhou Copa do Mundo no Brasil. Eu não tinha lembrado que antes do 7-1 ele disse que o Brasil era favorito. Lembrei agora. Mas eu acho sempre. Eu tenho uma ideia, fator local é um jogador a mais. Fator local é um jogador a mais. Então, não é à toa que os números dizem isso. O fator local é o maior vencedor. Principalmente nos mata-mata. Isso é uma tendência. Isso é uma tendência. Quando tu joga em casa, tu ganha mais do que quando tu joga fora. Sim, mas é só tendência. Não, pode ser tendência, é número. Nós estamos falando aqui. Pega aí o exemplo da nossa aldeia. Internacional. Campeonato Brasileiro. O Inter ganha todos os jogos dentro do Beira-Rio. O Inter não ganha um jogo fora do Beira-Rio dentro do Campeonato Brasileiro contra as mesmas equipes desde agosto do ano passado. Isso não pode ser uma coincidência. Sim. Não vamos dizer que isso é uma coincidência, porque não é. Isso é uma tendência. Ou pode ser uma coincidência de que esse time do Internacional, com essa grande qualidade dos jogos em casa, ele emocionalmente ele sai prejudicado quando é fora porque muda de comportamento? Então bota psiquiatra, Claudião, não é isso. Não, eu não estou dizendo. Ô, César, não é uma receita de bolo, eu não ia recomendar psiquiatra para futebol nunca. Eu consultar, eu vou consultar, não mando para os outros. César, eu vou. Pode me passar a bola, amigo? Obrigada, Claudião. Ó. Minha agora? Tua. Vou roubar. A gente vai para um breve intervalo e na volta, Gabriel Correia, na marca do pênalti. Quero ver. Que perigo. De volta com a nossa resenha conjunta. Toque de bola e donos da bola, juntos e misturados. E agora quem está na marca do pênalti, Gabriel Correia, né? Gabriel, olha só, a pergunta é do Everton Silveira de Taquara. Por que Messi está tão abaixo nessa Copa América, hein? Olha, eu acho que o Messi está abaixo da Copa América pelo time da Argentina, bastante desorganizado, mas eu sempre falo que o time talvez não seja problema técnico. O problema é mais a pressão também, ela é absurda, né? A Argentina não ganha nada desde 92, 93. Messi nunca ganhou com a seleção Nunca ganhou argentina. nada, eu acho que todo esse grupo tem uma pressão muito grande. Ele está abaixo do que ele já mostrou, mas o mata-mata ele mesmo disse, é outra Copa agora. Posso meter numa pergunta? Deve. Não. O Messi... Nesse último jogo, deu 4 passes escancarados para gol. Sim, César. 4 passes. Aí o sujeito lá erra o gol. E o culpado é o Messi. E o culpado é o Messi. Não, ele está abaixo dele mesmo. Mas por quê? Porque ele não fez 16. Dele mesmo ele está. Mas ele é o melhor de todos. Mas eu não disse essas o contrário. Essas lógicas do futebol é que enlouquecem a gente. Enlouquecem a gente. Porque tu pega um jogador bom e tu diz o seguinte... Ou tu decide, resolve tudo... Ou tu é ruim. Ou tu é ruim. Não. Mas é que a pergunta foi porque ele está abaixo. Dele, comparado Messi para Messi, ele está abaixo. Dele. Agora, não significa que ele seja ruim, não significa que ele está jogando mal. Ele está abaixo dele mesmo. Ele deu 4 lances de gol, ele tinha que ter dado 6. Essa é a lógica. Não, ele tinha que ter feito o gol que ele perdeu embaixo da trave. Talvez ele ter feito o gol. Só um instantinho. Esse gol que ele perdeu debaixo da trave, a culpa dele é 10%. Tu sabe disso. Não, tudo bem, mas é que a pergunta é abaixo de... Ele está abaixo, tá? Dele mesmo? Está. Gabriel, sabe que eu não vejo assim. Eu acho que dele mesmo ele está. Nos times em que o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Hazard jogam, tem sempre Neymar. Alguém acima deles. Neymar também. Neymar também. Que é o treinador. O treinador, para mim, é que faz com que o Messi tenha um desempenho abaixo do que ele pode, porque o treinador não entende o que ele tem na mão. O treinador do Uruguai entende perfeitamente que ele tem uma das melhores duplas de ataque no mundo, e eu que fui vê-los jogar contra o Japão, o time joga para eles todo o tempo, o time vem e abre todo o espaço que eles precisam. O Messi tem um treinador que a gente brinca, é o Rei Charles, né? Porque ele tem o Messi e o Agüero na frente e ele não faz o time jogar para essa dupla. Então, eu quero dizer assim, o Messi está abaixo, como falou o nosso telespectador ouvinte,
porque tem um treinador que não entende o que tem na mão. Mas, Paulete, eu acho que existe, para mim... E mesmo assim ele dá 3, 4 assistências por jogo. Isso não significa que ele está jogando mal, ele está abaixo dele mesmo. O mal maior da análise esportiva é a expectativa. Para mim, esse é o maior ponto. O Messi é um jogador que passa por o Messi não joga bem na seleção. Aí tu vai olhar e diz, ele é o maior goleador da seleção, uma seleção que já teve Batistuta, que já teve Kempis. Não, isso é falácia. O Messi é o maior goleador da história da seleção argentina. Realmente não ganhou, mas foi finalista, por exemplo, de uma Copa do Mundo. Foi finalista, perdeu para a Alemanha num jogo duríssimo, com gol na prorrogação, aqui no Brasil, inclusive. Então a gente tem, e isso serve, se a gente trouxer para cá, quantos jogadores a gente já queimou porque não viviam um grande momento, e aí dentro dessa expectativa de não viver um grande momento, a gente diz o seguinte, não vive um grande momento, tem que sair do time. E aí tu bota um que é pior do que o mau momento. Mas pegando o exemplo do Luan. Tu não acha que a expectativa em cima do Messi, por ele ser melhor do mundo, inúmeras vezes, não é maior para ele ser campeão com o país dele? É o título que falta para ele. Mas a pressão é maior em cima de todos. Por isso é que eu defendo que a expectativa é o maior... Em cima desses caras. É o mal da análise esportiva. Eu vou lá e digo o seguinte, quem é que tem que ganhar aquele jogo? Quem tem que ganhar aquele jogo é o Messi. Aí o Messi dá 4 assistências para ganhar o jogo. Acaba não resolvendo ali, o lance bate na trave, não entra, enfim, qualquer que seja a situação. E o que se fica disso? Se fica disso a necessidade do Messi ter sido melhor. Mas tu não acha que existe expectativa em cima do Cristiano Ronaldo, que ganhou com a seleção dele, do Neymar, que ganhou a medalha de ouro? Tem gente que defende que o Messi não jogue na seleção argentina. É por isso que eu procurei tirar o peso do Messi e colocar no contexto. E o contexto passa pelo comandante. Nós tivemos aqui um comandante que fazia os jogadores jogar. E quem está falando aqui sobre o Messi é quem acha que ele está no patamar do Pelé em nível, tipo, ele está abaixo do Pelé, mas está ali naquele nível. É Pelé, depois Ronaldinho Gaúcho e Messi. Não, o resto a análise, por exemplo, o que o Brasil está sofrendo, sabe quem é que está sofrendo maior crítica em relação a isso? O Neymar. O Neymar é o jogador. O Neymar já superou o Zico em número de gols pela seleção brasileira. E tem um título inédito com a seleção. E é campeão olímpico como protagonista. Tá, o Neymar, se conta o olímpico, o Messi tem. E como o Brasil não ganhou... Título da seleção. Como o Brasil não ganhou... É verdade. Como o Brasil ainda não ganhou o Mundial com o Neymar todo dia diminuído. Tem gente que quer que ele não jogue na seleção. Mas ele é mais diminuído pelo comportamento pessoal, que é extravagante, né? E ele é mais diminuído porque fica aquela de que ele não apanha, ele se atira, quando na verdade ele apanha o jogo inteiro, ele cai porque ele apanha, ele enfeita o tombo, é outra coisa, né? Ele enfeita o tombo, mas ele apanha. Mas ele é o melhor jogador brasileiro ainda e vai ser cobrado do mesmo tamanho do Messi, do Cristiano, do Hazard, de todo mundo. Não adianta. É o maior jogador brasileiro, é ele. Indiscutivelmente é ele. E tu acha que ele está fazendo falta nessa seleção? Faz falta, claro que faz. Eu quero ele jogando sempre. Sempre. Fiquei feliz agora, Cláudio. Mas cara, eu faço um contraponto contigo que tu sabe que eu sou muito mais inteligente do que eu pareço ser. Muito mais. Eu não concordo. Concordo, eu te acho muito mais inteligente mesmo. Porque tu acha que tu é mais, ele é mais, a gente acha mais inteligente do que tu acha que concorda. Claro que o Neymar é o melhor jogador do futebol brasileiro, é o cara que tem o poder de individualmente te decidir jogo. O que a gente está hoje vibrando? O Cebolinha está entrando e está partindo para a jogada individual para decidir o lance. É o que o Neymar faz todo o jogo. Nós estamos aplaudindo o Cebolinha, não só pela capacidade, pelo craque que ele é, e vai melhorar e vai crescer mais ainda, porque é jovem, porque ele está tentando fazer o que o Neymar faz toda hora. Ainda bem que o Neymar não está jogando, porque senão o Cebolinha ele seria o terceiro reserva. Eu acho que jogava ele. O David Neres era o segundo. Não, nós vamos achar um espaço para jogar o Cebolinha pelo lado esquerdo. Sim, o Tite não. O Neymar já vai para uma outra função pelo meio, nós vamos botar só os que resolvem o jogo. O Tite não pensa isso. Não, é que não ia mudar. Agora não, mas na próxima competição é obrigatório isso. É obrigatório colocar os que decidem o jogo pela jogada individual. O futebol está tão marcado, tão amarrado, que quem tem a jogada individual tem que ser preservado. É o que o Paulete disse. Tem que ter um treinador. O Uruguai pega o Suárez e o Cavani e desobriga de muita coisa para os outros marcar quando roubar, dá neles que eles resolvem. Futebol é isso, cara. É alguém correr para alguém, alguém proporcionar para alguém o espaço e a possibilidade dele pegar a bola, driblar, enfrentar e passar por 2, 3, se for preciso. Mas o principal é quando eu consigo botar 1 contra 1, esse meu 1 ganhar dos caras. E a maioria dos nossos não ganha. O Everton tentou, ganhou, todo mundo. O Cebolinha, claro. Ele partiu para cima.
Ele é um jogador com mais dribles, inclusive, na Copa América. Jogador bom não pode ter o risco de errar. Ele não pode ter medo desse risco. Eu acho que o Brasil está desperdiçando um grande jogador, que é o David Neres, que deveria estar jogando pela direita, e o Everton pela esquerda. Eu já dei a minha escalação, seria com o Firmino de 9. Mas o Tite não pensa isso. O Tite gosta de ter dois, vamos dizer assim, dois atacantes mais enfiados. Ele gosta de ter o Richarlison e o Firmino, por exemplo, e ele abre mão de ter um ataque mais forte pelo lado. Mas o Jesus e o Richarlison jogavam preso pela direita. Por isso que eu digo assim, ó, sem o... Para mim a mudança é só nome, Paulo. Se o Neymar tivesse aí... Nome ou característica, César? Característica, César. Não, a característica do David... Olha o que ele falou aqui. O David Neres, se jogar pela direita como joga no Ajax, toda vez que ele dominar, ele vai partir para cima. Mas é isso que eu estou dizendo. Porque ele parte na perna boa. O Tite joga assim. No Ajax não, senhor, pela direita. Pela direita, Deixa eu te mostrar, então, quando a gente subir. O UEFA Champions League nós vimos sempre aqui. O Tite jogou Carvalho, assim. lateral esquerdo, não é? Ele troca o Richarlison jogou aberto pelo lado direito, o Gabriel Jesus jogou aberto pelo lado direito. Mas eles não têm a característica do David Neres. É isso que eu digo. Por isso que eu falei, o Everton, se tivesse, seria a terceira opção. E eu não gosto desse modelo. Não, era a terceira opção até ele entrar e provar. Se o Neymar estivesse, mas mesmo se ele entrasse e produzisse a mesma coisa, ele ia conquistando posição. É que não ia sair o ponto esquerda, né, nos jogos, no caso, porque era o Neymar. Então, dificilmente o Everton ia entrar. O Neymar vai ter que jogar naquela onde ele vai ser o cara para arrebentar o jogo, que vai ser pelo meio do campo, sendo meia ofensivo. Claudião, eu tô concordando com o Paulete depois de um tempão, deixa eu concordar com ele. De cima, ele não quer que tu concorde com o Paulete. O enganche. O Neymar tem que jogar ali. Bota a gurizada que parte para cima pelo lado. Vamos deixar de ter medo dos caras. Por isso que eu digo pro César. O César, essa mãe de Nã nossa aqui, tá? O César diz, vai conseguir isso aqui. Eu concordo com quase tudo dele. O problema é que nós pipocamos, às vezes, com medo de fazer aquilo que tem que fazer com o nosso futebol. Botar os que partem para cima. Bota os brucutu lá atrás, marca porque esses guris vão jogar e acabou. Isso tudo tá bonito, a gente concorda, mas o Tite não pensa é o Tite, assim. né? Isso aí é o nosso pensamento. O Tite é um retranqueiro, rapaz. O Tite bota dois atacantes ruins na frente, porque eu acho o Richarlison e o Firmino muito menores do que a seleção precisa, e ele tinha à disposição, e tem o David Neres de um lado e o Everton do outro. É que ele pensa o futebol diferente, ele não é ofensivo que nem tu. O César te critica injustamente sempre Claudião, nesse aspecto. Eu sou estrategista. Eu sou da escola do Claudião, eu gosto de time fechadinho. Bota os volantezinhos. Claudião no Grenal tirou o Bereto e botou o Chico. Hoje eu estava olhando lá, dizendo que esse senhor aqui, esse calvo ali, dizendo que eu era um retranqueiro. Aí tu trouxe. Tirou o lateral esquerdo, botou um atacante. O Gabi trouxe. Eu me lembrei do meu amigo Chico Espina. Substituição no clássico Grenal. Sai Bereta e entra Chico Espina. Pô, mas um retranqueiro não faz isso. E o nosso time fechadinho, ele não tomou. O retranqueiro não faz isso. Eu me lembro, faz diferente. Eu estava no estádio. Sofrendo, claro. Sofri bastante. Sofri demais. Gente, mas agora não tem sofrência. Acabou? Não tem sofrência porque a gente vai ficando por aqui, né, Gabi? A gente volta em breve. E na Rádio Bandeirantes? Na Rádio Bandeirantes. Você que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, a gente volta com Rádio Livre, com a apresentação do Guilherme Bauer e Diego Casagrande, direto de Orlando. E aqui na Band TV, Donos da Bola estará de volta amanhã, 12h30. E agora vocês ficam com o RS Acontece Hoje com André Machado e Gabriela Lerina. Tchau!